Salve, salve galerinha! Sejam então bem-vindos para mais um vídeo do canal Área dos Animes. E hoje então vamos continuar mais uma vez falando sobre o anime de Eden Zero. Uma guerra está muito próxima de começar no Aoi Cosmos, visto agora de que o Poseidon Shura, filho do Poseidon Nero, simplesmente quer começar ali um dia do julgamento, o fim de todas as máquinas que existem no Aoi Cosmos. Mas como já era de se esperar, o Shiki e companhia da tripulação da Eden Zero irão se envolver em tudo isso para dar um jeito de acabar com todo esse caos que começa a se disseminar ainda mais no Aoi Cosmos. Mas antes da gente começar a falar sobre tudo isso e muito mais, eu espero imensamente que vocês gostem desse vídeo e que então por isso deixem um like, se inscrevam no canal e também ativem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos. De fato, eu agradeço imensamente o apoio de todos vocês e então, sem mais delongas, bora para o vídeo! Bom, a gente basicamente vê de que o Shiki ali reagindo a todo o pronunciamento do Poseidon Shura em rede nacional sobre dar ali o fim a todas as máquinas do Aoi Cosmos, quando o próprio Shiki se lembrando de que, por exemplo, o Xenolity e a Nadia também vivem aí. Só que é algo que a gente também tenta se questionar. Como que ele e o Poseidon Shura planeja acabar com todas as máquinas do Aoi Cosmos? Mas o ponto é de que essas coisas que ele estava falando sobre suprimir a revolta das máquinas é, no fim das contas, uma baita de uma mentira. Como eu falei que tinha uma certa importância essas outras, entre aspas, revoltas das máquinas que aconteceram aí no Aoi Cosmos, porque a própria Ermic começa a investigar, mas vê de que, tirando Foresta, não parece ter nenhum outro planeta em que uma revolução das máquinas encabeçada ali pelo Zig, ou depois de tudo que aconteceu em Foresta, acabaram sendo ali um pouco impulsionados a fazerem algum tipo de revolução, mas em nenhum outro planeta isso aconteceu. O Shura queria apenas uma mera desculpa para matar todas as máquinas. Então foi por conta disso de que ele simplesmente matou várias máquinas inocentes. E o interessante é de que nós vemos de um lado o Zig, que está tentando controlar todas as máquinas, e do outro o Shura, que está tentando matar todas elas, e a gente vê de certa forma o surgimento de um terceiro lado, o Shiki, que planeja simplesmente tentar ou possivelmente salvar todas as máquinas. Só que então que aí surge o Laguna vendo de que talvez todos que estão nessa nave são um bando de imbecis suicidas, pelo simples fato de que a frota de defesa com 60 mil naves do Aoi Cosmos vai transformar todos eles em apenas comida de peixe. Fora eles também terem mais 100 mil cruzadores de batalha no quartel-general deles. Então, de fato, é algo que a própria Witch, por exemplo, fala de que o Shiki está sendo um pouco imprudente. São 60 mil naves e depois mais 100 mil. E a própria Rebecca se perguntando ali se o Shiki sabe contar, e faz a mesma pergunta para Omura, porque ela aceita estar ali ao lado do Shiki, ela concorda completamente com essa visão do Shiki de salvar ali todas as máquinas do Aoi Cosmos. E bom, o Laguna, vendo de que eles não vão desistir de modo algum, então decide aí ajudá-los, já que ele também tem um certo interesse pessoal com tudo isso, com essa aliança de certa forma que ele faz agora com a Eden Zero, e é por conta disso de que nós justamente vamos para Sandra, o planeta de areia. Só que então que a gente muda ali mais uma vez de cenário, rapidamente vendo ali na Eden One, na nave do Zig, vendo de que ele sabe muito bem o que o Shura vai usar. O último recurso que só pode ser utilizado
pelo tempo. E é o sistema Aulink. Arma essa que o Zig quer para si mesmo. O próprio Shura sabe muito bem disso. O sistema que vai controlar todas as máquinas do Aoi Cosmos. Só que o próprio Shura sabe muito bem que o Zig quer e se faz como uma armadilha para ele. Vendo então se ele vai ser pego pela sua isca. Só que então que depois disso nós temos uma rápida mudança mais uma vez de cenário, indo agora para o planeta de areia Sandra, que lembra muito até, se a gente parar para pensar, uma Alabasta de One Piece, por exemplo. A própria Rebecca ali observando tudo isso, o pessoal começando até mesmo a se trajar de acordo com todo esse planeta, quando a própria Omura comenta de que imaginava pelo nome do planeta ser planeta da areia seria mais como um deserto. Mas o ponto é de que na verdade 90% do planeta é deserto, eles estão na mísera parte dos 10% em que não é um deserto, ou seja, devem ser construções, cidades, etc. Mas o ponto é de que eles estão aí seguindo Laguna porque ele conhece algumas pessoas que, bom, podem ajudá-los nesta atual situação. E ele que mesmo comenta depois com a Rebecca, ficando surpresa por ela ter escolhido vir com todos eles, mesmo quando ela estava com muito medo. E o ponto é de que ela mesmo reconhece que ela ainda está com medo, mas até mesmo ela seria afetada com essa coisa de aniquilar todas as máquinas, já que ela perderia o melhor amigo dela, o Rap, a Pino também iria junto. Quantas outras pessoas seriam afetadas por isso? E o ponto é de que quando eles chegam ali a uma base que a gente vê até o próprio Laguna conversando com uma espécie de porteiro, dizendo de que o lugar que eles têm de ir não é para ir, é para um outro lugar. Só que o Laguna vem como se fosse até um espião, vindo com todo um código secreto, pedindo tal tipo de comida aí, que só pode ser feita nesse local, e é justamente uma senha secreta para ele entrar na base dessas pessoas. Base essa que ele mesmo pede para que a Rebecca não filme de jeito nenhum, quando a gente vê ali a aparição de um antigo amigo, que não é mais tão amigo, digamos assim, do Laguna, que é o Ibaraki. Só que o ponto é de que, como eu disse, ao menos era amigo do Laguna, já que todo mundo que tá aí repentinamente começa a cercar toda a tripulação de Eden Zero que veio ali para Sandra, pousou, digamos assim, no planeta da areia, e eles simplesmente se cercam todos eles com armas em mão. Quando o Chique, bom, vem com a estranha lógica dele, de que eles simplesmente vendo de que se eles são amigos do Laguna, então quer dizer de que eles também são amigos do Chique. Então, no fim das contas, óbvio que isso não resolve de nada. Eles mesmos ali, que a mando do boss, do chefão deles, não vão ali deixar o Laguna chegar aí. O próprio chefão disse para atirar quando vissem a cara do Laguna. Só que o ponto é de que a gente vê a tremenda evolução do poder do Chique. Ele, usando a sua gravidade, atinge apenas as armas de todas essas pessoas, mandando elas direto para o chão, dizendo de que eles não precisam de armas para conversar. E então, que vendo todo esse poder do Chique, ficando bem interessado nisso, nós vemos a apresentação do líder dessa organização. Organização essa que luta para libertar o Aoi Cosmos do governo tirânico de Poseidon Nero. Eles se chamam de Oasis. E a gente vê de que no fim das contas o líder, o Goodwin, que é no fim das contas um gato gigante, e que ele estranhamente é fã da Rebecca, que quando ele mesmo começa a olhar a Rebecca, ele encarando ela, e o Rap vendo de que é basicamente a Rebecca, a Bikuber que ele ama, idolatra, do canal que ele tanto ama, e a gente mesmo vê ele ali se declarando como um grande fã, aparentando ser um grande bobalhão, mas é algo que a própria Omura depois confessa de que mesmo que ele aparente ser alguém bobo, alguém
relativamente meio fraco, de que só tem tamanho, não. Ele é alguém absurdamente forte pelo que ele exala de poder, e a gente mesmo vê de que quem imaginaria que iriam encontrar um fã dos vídeos da Rebeca no lugar desses. O próprio Chique que até tentando animar a Rebeca, só que bom, um dos fãs dela é um líder de um exército rebelde, então é um tanto quanto complicado isso, o nível dos fãs dela. Mas o ponto é de que ela começa a ver de que ele é o líder do grupo rebelde Oasis que luta contra o Poseidon Nero e que é um gato. Então ela simplesmente se lembra de que ele aí é o usuário chamado Oaneco que sempre doa pra ela no chat, e ele que simplesmente vem ali dizendo de que ela merece, de que ela é a melhor, só que veio o Ibaraki cortando todo o barato do Goodwin, tentando entender o porquê dele estar dando os fundos monetários ali, os fundos militares do exército para uma Bikuber, logo ela que também tá junto do Lago, né? Mas o ponto é de que, voltando à seriedade do momento, o próprio Goodwin vê de que não achava que iria ver novamente o rosto do covarde que fugiu daí, esse que é o Lago, né? Então, o que aconteceu no passado deles é algo que a gente começa a se questionar ainda mais. Mas o ponto é de que o próprio Lago, né, querendo ir direto ao assunto principal, vendo de que essa é a chance deles de ao menos derrotarem o Shura e com isso ali enfraquecerem o poder do Nero. E o Goodwin que aceita principalmente por ver que a Rebeca está do lado do Lago, né? Mas o ponto é de que ele ainda assim, voltando a levar tudo isso a sério, ele mesmo vendo de que o Lago, né, quebrou regras da organização, vai deixar isso para lidar apenas só mais à frente. O próprio Chique que vendo de que vai ser bem reconfortante lutar com pessoas ali bem fortes, e ainda mais ele com a grande filosofia dele de que vai querer se tornar amigo de todas as pessoas, no fim das contas, ou ao menos da maioria, mas é interessante ver de que eles conseguiram aliados de fato bem fortes. Só que enquanto isso a gente vê no noticiário várias notícias sobre uma grande corrida em massa dos androides para fugirem do Aoi Cosmos, os próprios seres vivos normais, as pessoas, digamos assim, quem não é máquina, androide, robô e etc., vê de que é algo bem óbvio, já que máquinas também têm sua vontade, uma grande burrice, na verdade, do Poseidon Shura de destruir todas as máquinas do Aoi Cosmos, e a gente vendo relatos de conflitos com o exército imperial, de que a aprovação do templo é a mais baixa da história, de que os fabricantes de androides acabaram ali, vendo de que essa relação que eles tinham de confiança com o templo foi completamente destruída, e os próprios noticiários vendo de que androides se tornaram parceiros indispensáveis nas vidas de todas as pessoas. Então, o que vai acontecer caso todos os robôs do Aoi Cosmos sejam destruídos? O próprio Chique ali bastante agoniado com tudo isso, vendo de que ele não vai deixar nada disso acontecer, de que ele vai proteger todos os androides, robôs do Aoi Cosmos em geral. Só que o ponto é bem interessante, a pergunta que o Wise faz: é realmente possível para o Shura matar todos os androides do Aoi Cosmos de uma única vez? Bom, o ponto é de que a gente já viu, foi deixado bem claro de que o Aoi Cosmos é cercado pelo oceano, e sempre depois de alguns anos ele tem uma maré alta. Todos os planetas do Aoi Cosmos então ficam submersos nesse oceano espacial, e dizem então que o éter e a eletricidade se combinam debaixo d'água e todas as redes ficam conectadas. Então, se a gente simplesmente disseminar em um único planeta um vírus que aniquile todos os robôs automaticamente, esse vírus iria ser espalhado para o sistema de todos os planetas durante essa maré alta, por conta do sistema Aulink. Só que uma outra dúvida, até uma curiosidade bem interessante que o próprio Chique tentando entender, mas
todos não iriam morrer afogados com isso, os planetas ficariam submersos de água. Mas o ponto é de que todos os planetas do Aoi Cosmos têm uma camada de éter que protege eles como se fosse uma barreira, então o ponto é de que eles não vão ali morrer afogados, os planetas não vão inundar, mas eles ali têm sim um baita de um tempo limite. A próxima maré alta no Aoi Cosmos irá acontecer daqui 3 dias, então a todo custo eles precisam impedir o Shura antes disso, ou todas as máquinas do Aoi Cosmos vão morrer, e de fato apenas 3 dias é um tempo ridiculamente pequeno. Só que enquanto a gente vê tudo isso, o caos ainda vai aumentar ainda mais. A gente vê de que em Sandra começamos a ver o exército imperial do Poseidon Nero invadindo ali o planeta para começar a massacrar, a matar todas as máquinas. A gente vê de que então Chique e companhia da tripulação da Eden Zero simplesmente decidem conversar depois. Por hora eles precisam proteger todos os robôs e também civis inocentes do planeta. E é justamente quando a gente vê de que até ali o exército rebelde, o Oasis chegando ali, o Ibaraki e companhia, o Goodwin montado numa espécie de camelo misturado com peixe, o Chique vem no modo mega frenético e a animação começa a ficar absurda. O Chique pulando ali, sorridente em cima de todo mundo, dá um socão em cheio no chão para geral. Todo mundo começa a tentar atirar nele, ele bota só a mão na frente e para todas as balas com o Ether Gear de gravidade dele. Enquanto a Rebecca ali que dando tiro em tudo quanto é inimigo que ela vem na frente, falando mal da mira deles, mostrando quão boa atiradora no fim das contas ela é, enquanto a gente também vê com isso o surgimento de um carro que é um tanto quanto interessante. A gente vê que ele está sendo pilotado por uma criança, ou ao menos é o que aparenta ser, e o próprio Wise cuida disso. Ele que começa a modificar todas as máquinas que tem aí por perto para criar uma barricada que derrube esse caminhão. Só é quando ali a Rebecca percebe de que tem uma criança lá dentro, então ela utiliza o Cat Leaper dela, no modo de velocidade, começa quase que em estilo Matrix, ela pula pra dentro do caminhão, agarra o garoto e sai ali. Ela entra pela janela na maior facilidade, ela não encosta em nada no fim das contas, ela agarra o garoto e sai ali pelo outro lado da janela, um espaço ridiculamente pequeno, ainda carregando um garotinho. Então, que incrível que ela faz, mesmo que ela leve uma advertência do Wise, dizendo de que ela poderia facilmente ter desviado do caminhão com a velocidade dela, mas ela que decidiu correr esse risco apenas para salvar esse garoto, que diz que não é um garoto, chama até a Rebecca de burra e ainda dá um soco na cara dela. Ela que fica pistola com tudo isso, mas é um ponto bem importante a gente parar e reparar de que o exército imperial está usando até mesmo crianças como essa. Então Poseidon Nero é um cara terrivelmente horrível e o Shura também não fica para trás, talvez fique na verdade na frente. Só que enquanto isso a gente vê de que a Omura num modo completamente frenético, parando todas as balas que vêm na direção dela com as espadas dela de um modo completamente insano, enquanto a gente vê até mesmo um upgrade de poder ali da Pino, que ela usa o pulso eletromagnético dela para bloquear temporariamente a arma dos inimigos, para salvar um outro robozinho menor que, tentando entender por conta do pulso eletromagnético dela, iria ter parado ele também, por ele ser um androide. Só que com a nova atualização que a Pino recebeu, ela consegue agora fazer com que não afete os seus aliados. Então é algo absurdamente interessante isso, quando a gente também vê a chegada ali do Goodwin montado no seu cameliche, mistura de camelo com fish, que fish em inglês, e para quem não sabe é peixe. Então
mesmo é o peixe camelo, ele montado com um espadão ali, vendo de que o planeta de Sandra vai escolher a liberdade, mesmo que para isso tenha de lutar. Mas o povo aí de Sandra não temia nada disso, porque enquanto eles estiverem ali ao lado do exército rebelde Oasis, eles não vão desistir. O próprio Lago ali na frente do Chique, derrubando vários e vários outros soldados, falando de que todo mundo aí nesse planeta teve a sua liberdade roubada pelo Nero. E ninguém ali, enquanto o exército rebelde Oasis existir, não vai ceder às pressões do Poseidon Nero, até mesmo do seu filho. Só que é algo que o próprio Chique se questiona, já que a gente vê de que o Lago não era membro de todo esse exército rebelde, mas por algum motivo abandonou ele tem alguma ambição, ele mesmo deixa bem claro pra gente os pensamentos dele de que enquanto ele necessitar ali cumprir o seu objetivo, ele vai continuar atuando. Então a grande pergunta do Chique para o Lago é sobre o Nero também roubou a sua liberdade? Pergunta essa que a gente vai guardar um pouquinho por hora, vai ser bem interessante a gente continuar com essa pergunta em mente quando a gente muda ali de cenário já pro finzinho do episódio, quando o Fabião, um dos Ocean Six, vindo até ali o Imperador Nero, tentando entender o porquê dele ter deixado o Shura assumir o poder, assumir toda essa liderança para resolver os problemas do Zig, com o Zig, e que no fim das contas vai acabar agora para resolver tudo isso matando todos os robôs do Aoi Cosmos. Só que no fim das contas o Nero é um completo imbecil se a gente parar para pensar. Ele mesmo fala de que os dados dele jamais irão lhe trair. E o que eles lhe mostram nesse momento é que ele deve deixar tudo isso ao cargo do seu filho. Não importa a tolice que o seu filho faça, ou que o império caia, ou até mesmo que 100 milhões ou 1 bilhão morra, o resultado sempre será o mesmo. Ele sempre se verá sendo vitorioso. Isso já está determinado. Enquanto ele tiver o poder absoluto dos seus dados imperiais. A gente vê de que o próximo episódio, que provavelmente já deverá ser o último dessa temporada, vai terminar ali com, no fim das contas, uma guerra começando a estourar. E o próximo arco que a gente vai ter essa guerra aí no Aoi Cosmos, teremos sim Chique contra Shura, vai ter umas reviravoltas impressionantes, momentos incríveis, muita porradaria e muito desenvolvimento de personagem. Mas bom, isso daí é algo que a gente não vai ver tão cedo e muito menos nesse vídeo, já que eu já vou me despedindo de todos vocês. Mas eu espero imensamente que tenham gostado desse vídeo. Quem já por isso, deixe um like, se inscreva no canal, também ative o sininho nas notificações para receber todos os vídeos. De fato, agradeço imensamente o apoio de todos vocês. Muito, mas muito obrigado mesmo. Então, vejo vocês no próximo vídeo. Falou, valeu e fui.